Hierarquia de conjuntos de anúncio e exclusões. É o seguinte, minha gente, uma das coisas mais importantes do tráfego pago é você saber organizar os seus diferentes públicos em diferentes conjuntos de anúncio. Vem comigo aqui que eu te explico a lógica. Vamos dizer que a gente tem uma campanha, então vamos ao exemplo que a gente estava usando antes. O engajamento, a gente está fazendo um teste, são os nossos posts legais, e aí eu tenho vários conjuntos de anúncio, tá? Então, vamos dizer que eu tenho vários públicos que eu quero anunciar aqui nessa campanha. Então, eu quero anunciar para o público, vamos botar aqui, ó, públicos para os quais eu quero anunciar. Então, eu quero anunciar para quem pro envolvimento com o meu Instagram 30 dias, quero anunciar para minha lista completa, quero anunciar para o lookalike 1% do envolvimento, quero anunciar para um público de interesses específico e quero fazer uma segmentação aberta para o Brasil, somente pessoas de 25 até 45 anos, tá? Esses daqui são os públicos para os quais eu quero anunciar para todos eles. O que eu posso fazer na minha campanha? Eu posso fazer uma campanha de engajamento, então eu vou criar minha campanha, engajamento, teste, posts legais, e dentro dela eu coloco um conjunto de anúncios só, um conjunto de anúncios chamado públicos. E dentro desse conjunto de anúncio, eu vou inserir todos esses públicos aqui. Então eu vou ter uma única campanha, um único conjunto de anúncio, um único anúncio. Essa é uma das maneiras para as quais eu posso estar anunciando para esses públicos aqui. Concorda comigo? Concordo. Só que, a gente não vai fazer isso dessa maneira. Normalmente, a gente vai criar um conjunto de anúncio para o envolvimento Instagram 30 dias. Então, eu vou ter aqui, ó, conjunto de anúncio 1, envolvimento Instagram 30 dias. Aí, eu vou fazer um outro conjunto de anúncio para a minha lista completa. Aí, eu vou fazer um outro conjunto de anúncio para o lookalike 1% do envolvimento. Aí eu vou fazer um outro conjunto de anúncio para o meu interesse específico. Aí eu vou fazer um outro conjunto de anúncios para o Brasil. Então eu estou fazendo aqui um conjunto de anúncios para cada público. Tá, beleza. Assim faz um pouco mais de sentido. Por quê? Opa, abri um negócio aqui sem querer. Assim, aqui faz um pouco mais de sentido. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir ver qual que foi o resultado desse público, qual que foi o resultado desse público, qual que foi o resultado desse público, qual que foi o resultado desse, qual que foi o resultado desse. Então, se eu separo os meus públicos, cada um em um conjunto de anúncio, eu vou saber qual que é o resultado deles. Vou pegar um exemplo aqui. Aqui, ó, eu tenho uma campanha aqui, deixa eu pegar um exemplo com públicos quentes, aqui. Eu tenho uma campanha aqui onde eu tenho diversos públicos quentes. Então, aqui, eu consigo saber exatamente qual que foi o resultado. Deixa eu pegar todo o período aqui. Eu consigo saber exatamente qual que foi o resultado do meu público de envolvimento um dia. Eu consigo saber exatamente qual que foi o resultado da minha lista completa. Agora, se eu tivesse um único conjunto de anúncio dentro dele todos os públicos, eu não ia saber qual que foi o resultado da lista completa, eu não ia saber qual que foi o resultado do envolvimento em um dia, eu não ia saber qual que foi o resultado do envolvimento 14 dias, eu não ia saber qual que foi o resultado de cada um dos públicos. Então, tem uma lógica, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é avançado, tá? Mas eu sei que você está pronto para entender. Tem uma lógica que a gente vai utilizar para escolher se eu vou unir os meus conjuntos de anúncio ou se eu não vou unir os meus conjuntos de anúncio. Por exemplo, eu poderia muito bem fazer um conjunto de anúncio 1 aqui, que é o envolvimento com o Instagram 30 dias, mais lista completa. Em algumas situações vai fazer sentido eu ter um conjunto de anúncio com esses dois públicos do que ter eles separados, cada um em um conjunto de anúncio. Pedro, quando que faz sentido? Presta atenção que essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Eu tô aqui muitas vezes para gerar em você a pergunta certa. A pergunta que eu quero que você esteja na sua cabeça agora é: quando que eu separo os meus públicos em diferentes conjuntos de anúncio e quando que eu vou unir os meus públicos num único conjunto de anúncio? Tem situações e situações, tá? Então, vamos para a primeira pergunta. Quando a gente separa os públicos em diferentes conjuntos de anúncio? Essa é a primeira pergunta que a gente vai responder, tá? E isso daqui, na minha opinião, a gente faz isso em 5 situações diferentes,
tá? Pô, Pedro, tanta situação assim? Sim, tanta situação assim. Vamos dizer que eu tenho, por exemplo, posicionamentos diferentes com anúncios diferentes por posicionamento. Ih, não entendi. Vamos dizer o seguinte, você foi lá fazer a sua divulgação, tá? Eu, Pedro Sobral, fui lá fazer minha divulgação. Deixa eu pegar um exemplo real aqui de um anúncio que eu gravei ontem. Tá aqui, ó. Eu gravei esses anúncios ontem, que são anúncios para lembrar as pessoas da minha próxima aula ao vivo que eu vou fazer, tá? Então eu fiz um anúncio aqui que é deitado, é um anúncio com a minha câmera, retangular, então ele é um retângulo, e eu fiz um anúncio com a mesma chamada, só que eu gravei no meu celular, tá? Qual que é a diferença de um anúncio pro outro? A diferença é o formato. O celular tá em pé, o outro tá deitado. Tá bom que no deitado eu gravei com essa câmera aqui que você tá me assistindo agora e não com o meu celular. Mas você nota que tem diferença. Um é com o celular assim e o outro é com o celular assim. Ou seja, eu gravei um anúncio para o posicionamento do feed, que normalmente vai ser deitado, e gravei um anúncio para o posicionamento do Stories, que vai ser em pé. Então, quando eu for criar os meus conjuntos de anúncio, muito provavelmente, na verdade não é nem provavelmente, é certeza, eu vou fazer um conjunto de anúncio que vai ser lá o 00 Stories. Aí eu vou anunciar esse vídeo para quem se cadastrou na minha live. Então, cadastrados na live. E eu vou fazer um outro conjunto de anúncio, que é o 00 feed cadastrados na live. Por quê? Porque aqui dentro desse conjunto de anúncio, eu vou colocar o anúncio vertical. E aqui eu vou colocar o anúncio horizontal. Ele não é horizontal porque depois a gente deixa ele quadrado, tá? A gente pega aquele anúncio que é um retângulo e em cima dele eu boto uma headline, embaixo dele eu boto uma headline. Aí ele vai ficar assim, ó. Deixa eu achar um de exemplo aqui só para você só para você entender o que eu tô falando, tá? Ele fica assim, olha. Ele fica quadrado, tá? Porque a gente pega o anúncio que era retangular e a gente bota em cima dele. Peraí que eu acho que eu vou estar... Eu não quero ficar na frente do anúncio. Aqui, a gente coloca nele uma headline em cima, tá? Então, durante todo o anúncio vai ficar essa chamadinha aqui em cima, tá? Então é por isso que ele é quadrado e não retangular. Então, anúncio quadrado. Então, se eu tenho posicionamentos diferentes, um posicionamento é Stories, outro posicionamento é Feed, eu posso separar... Aí eu vou separar o mesmo público em dois conjuntos de anúncio, porque cada um vai ter um posicionamento. Pedro, por que os dois são 00? Por que um não é 0? Por que um não é 00 e o outro é 01? Calma que a gente já vai chegar nesse ponto, tá bom? Mas essa daqui é a primeira situação que a gente separa. Fez sentido, né? Se eu tenho um anúncio específico para Stories, eu tenho que ter um conjunto específico para Stories. Se eu tenho um anúncio específico para o feed, um anúncio quadrado, eu tenho que ter um conjunto específico para o feed, tá? É assim que normalmente a gente trabalha, tem exceções, mas a gente fala dessas exceções lá na aula sobre posicionamentos, tá? Segundo motivo, quando eu quero garantir um valor gasto em um determinado público. Então, vamos dizer que eu tenho esses dois públicos aqui para os quais eu quero anunciar. Eu tenho aqui o público do envolvimento 30 dias e eu tenho o público da lista completa. Eu posso organizar esses públicos de duas maneiras. Eu posso colocar os dois no mesmo conjunto de anúncio, como está aqui, ou eu posso criar um conjunto de anúncio para um público e um conjunto de anúncio para outro público, tá? Vamos dizer que na primeira situação eu vou lá e depois de 3 dias de campanha, eu tenho 300 engajamentos, tá? A minha campanha era de engajamento. E aí o resultado da campanha foi que eu tive 300 engajamentos neste conjunto de anúncio. Eu não sei se as pessoas que engajaram, elas foram da lista completa ou se elas foram do público do envolvimento Instagram 30 dias. Não tem como eu afirmar com toda certeza, este daqui foi o público que gerou engajamento, ou não, este daqui foi o público que gerou engajamento. Eu não consigo afirmar isso daqui, tá? Então, se eu quero ter, eu quero ter controle, eu quero ter certeza do quanto que eu tô gastando no lista completa. Eu quero ter certeza do quanto que eu tô gastando no envolvimento Instagram 30 dias. Aí eu vou separar eles dessa maneira. Aí depois de alguns dias eu vou descobrir que eu tive 50 engajamentos aqui, e aqui eu tive 250 engajamentos, tá? Então, se eu quero ter
Eu coloquei aqui o exemplo como valor gasto, né? Então vamos mudar o exemplo aqui. Vou colocar aqui. Gastei R$30 aqui. Eu não tenho certeza se ele gastou R$30 no lista completa e zero no envolvimento, ou se ele gastou meio a meio, tá? Mas eu posso isolá-los se eu quero ter certeza de quanto que eu gastei em cada um. E aqui dessa maneira eu tenho certeza que eu gastei R$5 no público do envolvimento e aqui eu gastei R$25 no público de lista completa. Então, se eu quero garantir um valor gasto em um determinado público, eu tenho que colocar ele somente num conjunto de anúncio. O terceiro ponto é muito parecido com esse segundo, que é a análise isolada de um público. Vamos dizer que eu quero saber quantos engajamentos eu tive no público do lista completa. Não, eu quero saber quantos engajamentos eu tive aqui. Eu quero saber que aqui eu tive 250 engajamentos e que aqui eu tive 5 engajamentos. Eu quero ter certeza desse resultado. Eu quero saber qual que foi o custo por engajamento aqui e qual que foi o custo por engajamento aqui. Se eu quero ter certeza do custo por engajamento em cada um dos públicos, eu vou ter que separá-los, cada um em um conjunto de anúncio, tá? Então, se eu quero fazer a análise isolada de um público. Outro ponto importante, se eu tenho públicos com níveis de aquecimento muito diferentes. Por exemplo, você acha que a pessoa aqui, vamos usar um outro exemplo aqui, eu tenho o envolvimento Instagram 30 dias e eu tenho o lookalike 1% do envolvimento com o Instagram. 30 dias. Você acha que esses públicos aqui, eles têm o mesmo nível de aquecimento? Você acha que a pessoa que se envolveu com o seu Instagram, ela é mais quente, ela é melhor, ela é mais qualificada, ou ela é igual ou pior ao público do lookalike 1%? Pô, ela é melhor, porque é a pessoa que já se envolveu com o seu Instagram. O lookalike de quem se envolveu com o seu Instagram, ele é um público frio. Ele é um público de pessoas que não te viram, ele é um público de pessoas que não te conhecem, ele é um público de pessoas que nunca viram a sua cara. O melhor público que existe são dois. É aquele que você testou e deu mais resultado, ou então é o público das pessoas que já te conhecem. Ou seja, se eu tenho níveis de aquecimento diferente, eu vou separar esses públicos em diferentes conjuntos de anúncio. Então, eu, Pedro Sobral, nunca vou misturar um envolvimento Instagram 30 dias com o lookalike ou com um público de interesses. Vamos pegar um público de interesses aqui. Interesses específicos. Eu não vou fazer essa mistura aqui, por quê? Porque eu não quero misturar o meu público quente com o meu público frio, tá? E aí, seja qual seja o exemplo, seja o exemplo do lookalike ou o exemplo do público de interesses. Então, se eu tenho públicos com níveis de aquecimentos diferentes, eu vou separá-los em conjuntos de anúncios diferentes. E o último ponto, se eu tenho anúncios específicos para um determinado conjunto, para um determinado público, desculpa. Tá? Pedro, como assim anúncios específicos para um determinado público? Vamos dizer que eu tenho dois públicos. Eu tenho o público de quem abandonou o carrinho, então adicionou o produto no carrinho, nos últimos 7 dias e não comprou. E eu tenho o público de quem visitou meu site. Aí vamos dizer que eu gravo um anúncio assim. Pô, você quase garantiu o seu produto, mas você não comprou por algum motivo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te dar uma promoção especial nesse anúncio aqui que você não vai ver em nenhum outro lugar. Se você clicar no link, no botão que está nesse anúncio aqui, eu vou te dar um desconto de 10% na compra do seu produto que você deixou de comprar lá no nosso site por algum motivo. Então, clica nesse botão e garante seu produto. Eu tô falando exatamente com quem adicionou um produto no carrinho e não comprou. Se eu tô falando com essa pessoa aqui, somente com essa pessoa, eu tenho que ter um conjunto de anúncio somente para essa pessoa aqui. E aí eu vou colocar o público de quem visitou o meu site num outro conjunto de anúncio. Faz sentido? Então aqui tudo é muito lógico. Quando é que eu vou separar os meus públicos em diferentes conjuntos? Se eu tenho posicionamentos diferentes com anúncios diferentes. Então, se eu tenho um anúncio para Stories e um anúncio para Feed, eu vou fazer um conjunto para Stories e um conjunto para Feed. Ai, Pedro, mas existe a edição do anúncio por posicionamento. Se você nunca ouviu falar nisso que eu acabei de falar, tá tudo certo. Se você já ouviu falar nisso, fique tranquilo que na aula de posicionamento a gente vai falar sobre isso, tá? Mas por hora eu quero só te explicar a questão dos conjuntos. Então,
posicionamentos diferentes com anúncios diferentes por posicionamento, a gente separa. Se eu quero garantir um valor gasto num público, ou se eu quero analisar o resultado de um público isoladamente, eu separo. Se eu tenho públicos com níveis de aquecimento muito diferentes, se eu tenho lá um público, por exemplo, por que eu, Pedro Sobral, vou te dar um exemplo real aqui disso daqui, tá? Bem prático e avançado. Exemplo real. Deixa eu pegar aqui uma campanha com público quente, essa daqui tá boa. Por que eu tenho aqui, por exemplo, o público do envolvimento 1 dia separado do envolvimento 14 dias? Então, eu tenho esses conjuntos de anúncio aqui separados. Eu separo o envolvimento 1 dia com o meu Instagram do 14 dias. Por quê? Porque eles têm, na minha opinião, níveis de aquecimento muito diferentes. 1 dia é o cara que se envolveu comigo ontem. É o cara que se envolveu comigo nas últimas 24 horas. Ele é muito quente. E ele é mais quente pra mim, muito mais quente do que a pessoa que se envolveu nas últimas 2 semanas comigo. Tá entendendo? Então, essa separação aqui eu faço por causa dos níveis de aquecimento. Se eu tenho... E aqui é principalmente em questão... Isso foi um exemplo de entre públicos quentes. Mas é principalmente na separação de público quente e público frio. E por último e não menos importante, se eu tenho anúncio específico para um determinado público. Então, se eu tenho um anúncio que é específico para um público... Aí eu vou criar um conjunto de anúncio específico para ele. O exemplo aqui é quando eu faço um anúncio específico para quem adicionou um produto no meu carrinho, mas não comprou, tá? E quando que a gente faz o contrário? Quando que a gente une os públicos em um único... Único tem acento? Não, não tem. Em um único, acho que tem no U, eu errei o acento do único. Vamos descobrir se o único tem acento. Único. Não é Unicorn Ads. Único. Tem acento no U. A proparoxítona. Tá? Então, quando que a gente une os públicos em um único conjunto de anúncio? A gente vai fazer isso também em 5 situações, tá? Situação número 1. Essa é a principal de todas. Se a sua verba é muito pequena. Se eu quero anunciar para 1, 2, 3, 4, 5 públicos diferentes. Ou vamos até pegar um exemplo menor. 4 públicos diferentes. Quero fazer anúncios para esses 4 públicos diferentes aqui. Só que eu só tenho R$5 por dia para gastar, que é o valor mínimo. O valor mínimo do Facebook Ads é por conjunto de anúncio. Então, se eu quero anunciar para todos esses públicos aqui e eu só tenho R$5, vamos pegar um exemplo melhor, 12, tá? Que o dólar é $1 por dia, é tipo R$6, tá? Então, eu tenho R$12 por dia para gastar. Se eu tenho R$12 por dia para gastar e eu só posso gastar R$6 e eu tenho que gastar no mínimo R$6 em cada conjunto de anúncio, então R$6 por conjunto de anúncio, quantos conjuntos de anúncio eu posso gastar o dinheiro? 12 divididos por 6, 2. Então, eu só posso gastar o meu dinheiro em 2 conjuntos de anúncio. Tá? Então, se eu quero anunciar para esses públicos aqui, e essa daqui é a minha situação, a minha verba é muito pequenininha, provavelmente o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um conjunto de anúncio, dos meus públicos quentes. Ou seja, envolvimento Instagram 30 dias, mais lista completa. E eu vou fazer um conjunto de anúncio 2, que vai ser dos meus públicos frios. Lookalike, 1% do envolvimento, mais interesses específicos. Exemplo, tá? Exemplo só para você entender aqui como que porque eu tenho que gastar no mínimo R$6 aqui e no mínimo R$6 aqui. E não vai me sobrar mais nada de dinheiro. Tá? Então, se a minha verba é muito pequena, a gente vai unir os públicos em um único conjunto de anúncio. Tá? Além dessa situação aqui, se a minha segmentação é muito pequena. Vamos dizer que eu anunciei lá para o envolvimento 30 dias. Então, eu criei um conjunto de anúncio para o envolvimento 30 dias. Criei outro conjunto de anúncio para o lista completa. Só que o Facebook não gasta dinheiro aqui no lista completa
Porque ele é muito pequeno. Eu só tenho 100 e-mails na minha lista. O que você faz nesse caso? Se eu tenho um público muito pequeno, uma segmentação muito pequena, como que eu sei se a minha segmentação é pequena? Você tenta gastar dinheiro nela e o Facebook não gasta dinheiro nela. É assim que você sabe que ela é muito pequena. Tá? Então, se eu tenho uma segmentação muito pequena, eu vou unir essas duas segmentações. Então, eu vou ter aqui no conjunto de anúncio 1 as duas segmentações. E aí o Facebook vai aos poucos conseguir gastar dinheiro, tanto no envolvimento quanto no lista completa. Ah, mas dessa maneira eu não tenho certeza que eu estou gastando dinheiro no lista completa. Não tem. Ah, e se eu quiser ter certeza que eu vou gastar dinheiro no lista completa? Como é que quando eu quero fazer análise isolada de um público ou garantir um valor gasto num determinado público, eu separo os públicos em diferentes conjuntos de anúncio. Então, se eu quero garantir o quanto que eu estou gastando aqui, eu vou separar. Mas pode ser que eu separe e que o Facebook não gaste nada. Não vai gastar nada. 0,000000000. E se você não consegue gastar dinheiro nesse público, é provavelmente porque ele é muito pequeno. E aí eu recomendo que você una os seus conjuntos de anúncio, porque na maioria das vezes você vai ter um resultado melhor assim, tá? Então, se a minha segmentação é muito pequena. Número 3. Públicos muito parecidos. Vou te dar um exemplo. Para mim, o público de envolvimento em Instagram, 30 dias, e o público do envolvimento Facebook, 30 dias, eles são praticamente idênticos, porque são envolvimentos com publicações, envolvimentos com conteúdos, só mudou a plataforma. Então, você nunca vai ver nas minhas campanhas eu ter um conjunto de anúncio para o envolvimento Instagram 30 dias e outro conjunto de anúncio para o envolvimento Facebook 30 dias. Você não vai encontrar... Peraí, por que eu... Sumiu o meu bloco... agora foi, deu. Eu tinha minimizado meu bloquinho de notas sem querer. Peraí. Tá. Então, você nunca vai ver nas minhas campanhas eu ter um envolvimento Instagram 30 dias e um envolvimento Facebook 30 dias separados, porque eles são muito parecidos. E aí eu prefiro unir eles dois num conjunto de anúncio para somar inteligência. Vou te mostrar aqui na prática. Olha só, lembra que eu te mostrei ali em cima o exemplo dos meus públicos de envolvimento? Olha aqui, envolvimento 14 dias. Não está escrito aqui se é envolvimento Facebook ou Instagram. Vou apertar em editar aqui para te mostrar o que ele é. Ele é o envolvimento Instagram e o envolvimento Facebook. Eu já nem coloco mais que a soma dos dois, porque para mim os dois sempre andam juntos, tá? Então, eu prefiro juntá-los porque os públicos são muito parecidos, tá? Além dessa situação, restam somente outras duas aqui. Número 4. Se os meus conjuntos de anúncio não gastam dinheiro, tá? E aí isso daqui pode ser o mesmo, isso daqui é o sintoma, né? A causa desse sintoma dos conjuntos de anúncio não gastarem dinheiro pode ser pelo fato da segmentação ser pequena, tá? Mas normalmente, às vezes, né, pode ser outros motivos, tá? Pedro, quais outros motivos? Pode ser porque, sei lá, vamos dizer que eu tenho, a gente já viu aula sobre orçamentos, vamos dizer que eu tenho lá a minha campanha CBO, então eu tenho uma campanha, vamos dizer que a minha campanha é o engajamento, teste, posts legais, aí nessa campanha eu tenho o envolvimento 30 dias, eu tenho a lista completa, eu tenho o lookalike 1% XYZ, eu tenho um público de interesse. E aí eu coloquei na minha campanha o dinheiro a nível de campanha, coloquei R$100 a nível de campanha e o Facebook vai escolher como que ele gasta esse dinheiro aqui. Pode ser que o Facebook não gaste nada aqui. E aí o Facebook pode gastar todo o meu dinheiro, pode gastar, sei lá, R$20 aqui, R$30 aqui e o restante no público de interesse, tá? Gasta R$50 aqui. Então, pode ser que isso aqui aconteça. E aí, se o Facebook não gasta dinheiro no lista completa de jeito nenhum, na maioria das vezes, é melhor você unir o lista completa com quem? Com o lookalike? Não. Por quê? Porque tem níveis de aquecimento muito diferentes. É melhor eu unir o lista completa com o público de envolvimento, tá? Então, se os conjuntos de anúncio não gastam dinheiro, tá lá com aprendizado limitado, não sai nunca da fase de aprendizagem, junte eles, una os dois, que aí na maioria das vezes, unindo os dois, você vai ter um resultado melhor do que com eles separados, tá? É aquele negócio, 1 mais 1
não é 2 quando a gente fala de tráfego pago. Às vezes você tem um resultado X num conjunto, um resultado Y no outro. Só que aí quando você une essas duas coisas, você não vai ter X mais Y. Você vai ter um resultado ainda maior do que isso, tá? Porque muitas vezes, ao unir esses dois conjuntos de anúncio, eu vou ter mais inteligência aqui. E antes, o resultado que eu estava tendo, vamos dizer assim, isso não é sempre, tá? Mas isso acontece muito. Eu tenho o envolvimento 30 dias e o lista completa. Aqui, eu tava com 0 engajamentos, porque não estava gastando dinheiro. E aqui, eu tinha 100 engajamentos por dia, tá? Em média, o número de engajamentos que eu tinha por dia. Aí eu uno os dois. E aí pode ser que a partir de amanhã eu tenha 120 engajamentos por dia, porque agora esse conjunto de anúncio aqui ele tá mais inteligente, porque ele tem 2 públicos aqui dentro, porque eu uni eles 2. Tá? Isso aqui nem sempre vai acontecer, mas pode acontecer. Então, se os seus conjuntos de anúncio não gastam dinheiro, se você tem um conjunto que não gasta dinheiro, não hesita. Une ele com um outro público parecido e vê o que acontece, tá? Nem sempre vai começar a gastar um monte de dinheiro, mas é um belo teste que você pode fazer, tá? E por último, e não menos importante, a gente tem os limites de anúncios por página. Cada página tem um determinado limite de anúncios. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, olha, a minha página, o Facebook vai lá e me diz, Pedro, você tem um limite de mais 15 anúncios na sua página. E aí eu vou subir essa campanha aqui. E aí nessa campanha eu vou subir 5 anúncios em cada conjunto. Então aqui eu vou colocar 5 anúncios, aqui eu vou colocar 5 anúncios, aqui eu vou colocar 5 anúncios e aqui eu vou colocar 5 anúncios, tá? Eu vou colocar 5 anúncios dentro de cada conjunto. Quantos anúncios novos eu estou subindo nessa campanha? 20. Ou seja, eu estou passando do limite que eu posso subir. Como é que eu faço então? O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, unir o lista completa e o envolvimento. E agora eu vou ter 5 anúncios aqui, 5 anúncios aqui e 5 anúncios aqui. Agora eu tenho 15 anúncios. Então, se eu tenho um limite de anúncios por página, eu posso fazer essa união dos meus conjuntos de anúncio, tá bom? Então, eu sei que no começo da aula eu falei que o tema da aula era hierarquia de conjunto e exclusões, mas eu vou separar essa aula em 2, tá? Então, essa aula aqui é sobre hierarquia, é sobre hierarquia de conjuntos de anúncio, como é que a gente organiza os conjuntos de anúncio, quando é que eu uno, quando que eu separo os conjuntos de anúncio. E na próxima aula eu vou falar com você sobre essa questão de exclusões de públicos entre conjuntos de anúncio. Você vai entender para que ela serve, quando que você faz e quando que você não faz, beleza? Então, tamo junto, eu te espero no próximo conteúdo. Não perde porque ele é 100% complementar a esse.